nenhuma razão para hortas Amish produzirem mais comida por metro quadrado que a maioria das fazendas modernas e não tem nada a ver com os produtos que vendem no centro de jardinagem. Os Amish têm cultivado comida sem químicos sintéticos, sem equipamento caro, sem nenhuma das coisas que te dizem que você absolutamente não pode fazer jardinagem sem, por gerações, séculos. E suas hortas são extraordinárias, produtivas, saudáveis, abundantes e construídas inteiramente em conhecimento passado de uma geração para a próxima, sem uma única instrução de uma corporação que lucra com sua confusão. Tenho feito jardinagem a vida inteira. Minha avó fazia jardinagem, a avó dela fazia jardinagem, e muitos dos métodos que vou compartilhar com você hoje são os mesmos métodos que comunidades Amish preservaram e praticaram enquanto o resto do mundo estava sendo convencido a comprar coisas que nunca precisaram. Vamos passar por eles. Número 1. Oriente tudo para o norte e deixe o sol trabalhar de graça. Os Amish não colocam uma horta ou estufa onde é conveniente. Colocam onde o sol vai fazer mais trabalho. Voltado para o norte. Sempre. O eixo longo de qualquer estrutura de cultivo enfrenta o norte para que o sol de inverno que viaja abaixo pelo céu do norte inunde o dia todo. Meu pai colocou nossa horta de cozinha no lado norte da casa exatamente por essa razão, embora não usasse nenhuma terminologia chique. Só dizia que o sol sabe o que está fazendo e seu trabalho é sair do caminho. Estava certo. Planeje a colocação da sua horta antes de plantar uma única semente. A posição certa vale mais que qualquer fertilizante. Número 2. Guarde suas próprias sementes. Todo ano, antes de centros de jardinagem existirem, pessoas guardavam sementes. Os Amish ainda fazem? Escolhem as plantas mais saudáveis e produtivas, o tomate que produziu mais tempo, o feijão que rendeu mais pesadamente, a abóbora que armazenou melhor, e guardam semente daquelas plantas específicas. Ano após ano, a semente melhora para seu solo e clima particular. Sementes devidamente secas e armazenadas têm taxas de germinação que sementes comerciais não podem tocar, porque são adaptadas às suas condições específicas. Guarda sementes em envelopes de papel num lugar fresco, escuro e seco. Rotula tudo claramente. Falo por experiência quando digo que plantar sementes mistério na primavera é menos charmoso que parece. Número 3. Composte tudo. Absolutamente tudo. Os Amish não desperdiçam nada que possa alimentar o solo. Restos de cozinha, aparas de horta, folhas secas, esterco de galinha, cinza de madeira, tudo volta ao ciclo. O que os cientistas agora chamam de microbioma do solo, isso é só um termo chique para a comunidade viva de bilhões de organismos que tornam o solo saudável e produtivo. Aquela comunidade é alimentada por matéria orgânica. Composto é como você a alimenta. Minha avó mantinha uma pilha de composto na borda da horta que chamava de conta bancária. Dizia que você deposita toda a estação e saca na primavera. Estava certa. Composto escuro, quebradiço e finalizado adicionado aos seus canteiros, cada ano vai superar qualquer fertilizante sintético porque alimenta o ecossistema do solo inteiro, não só a planta. Mantenha carne e laticínios fora da sua pilha, a menos que aprecie visitas de gambás às 2 da manhã. Número 4. Enterre restos de peixe para tomates. Isso volta mais longe que os Amish. Povos indígenas deste continente estavam enterrando peixe perto de culturas muito antes da colonização europeia. Os Amish mantiveram a prática porque funciona. Cave um buraco de uns 30 centímetros de profundidade perto de suas plantas de tomate. Coloque restos de peixe. Cubra completamente. À medida que o peixe se decompõe, libera nitrogênio, fósforo, potássio e minerais traço numa forma lenta, constante e perfeitamente disponível que raízes podem usar durante toda a estação de cultivo. A família do meu primeiro marido enterrava cabeças de peixe sob cada planta de tomate que colocavam, e seus tomates eram a inveja de toda a horta no município. Enterra fundo. 30 centímetros no mínimo.
Caso contrário, não está cultivando tomates, está administrando um buffet de gatos da vizinhança. Número 5. Use água de ovo nas suas plantas. Quando você cozinha ovos, não jogue aquela água no ralo. Deixe esfriar completamente e use para regar seus tomates e pimentões. À medida que ovos cozinham, cálcio se dissolve na água, e cálcio é exatamente o que aquelas culturas precisam para prevenir podridão apical. Aquela mancha preta e afundada no fundo de tomates que faz você querer desistir de jardinagem inteiramente. Minha mãe cozinhava ovos toda semana e regava a horta com a água esfriada sem falta. Não sabia sobre deficiência de cálcio ou desenvolvimento de parede celular. Sabia que seus tomates nunca tiveram podridão apical e os da vizinha tiveram, e atribuía isso à água de ovo. Estava certa. Número 6. Plantio companheiro. Deixe plantas ajudarem umas às outras. Os Amish praticam plantio companheiro do jeito que minha avó praticava a vizinhança. Todo mundo tem algo a oferecer, e a comunidade é mais forte quando você arranja as coisas para que aqueles dons se complementem. Tomates e manjericão pertencem juntos. O manjericão confunde e repele certas pragas enquanto ambas plantas crescem melhor pela companhia. Calêndulas plantadas por toda a horta de vegetais repelem pulgões, nematóides e uma lista considerável de outros visitantes indesejados. Feijões fixam nitrogênio do ar no solo, beneficiando tudo plantado perto na estação seguinte. Cenouras e cebolas confundem as pragas umas das outras. Pepinos e capuchinhas mantêm pulgões afastados. Isso não é superstição. É observação acumulada de pessoas que observaram suas hortas cuidadosamente por gerações e registraram o que funcionou. A pesquisa agora confirma o que já sabiam. Número 7. Rode suas culturas. Todo ano sem exceção. Cada tipo de planta pega nutrientes específicos do solo e deixa para trás condições específicas. Quando você planta a mesma cultura no mesmo lugar, ano após ano, esgota aqueles nutrientes específicos e acumula as populações de pragas e doenças que favorecem aquela planta particular. Os Amish rodam sistematicamente. Alimentadores pesados como tomates e milho vão num canteiro um ano. Leguminosas fixadoras de nitrogênio, como feijões e ervilhas, vão naquele mesmo canteiro no ano seguinte para repor o que foi tirado. Alimentadores leves, como vegetais de raiz, seguem no ano 3. Canteiros são descansados ou cobertos com adubo verde no ano 4. Este sistema, praticado consistentemente, mantém solo saudável sem emendas compradas e reduz problemas de pragas, confundindo os ciclos de vida de insetos que hibernam no solo, esperando sua planta hospedeira preferida retornar. Número 8. Faça a cobertura morta em tudo que não está sendo ativamente trabalhado. Solo nu não é uma condição neutra. Perde umidade para evaporação, perde estrutura para impacto de chuva, perde matéria orgânica para oxidação e convida a germinação de ervas daninhas em toda direção. Os Amish fazem cobertura morta porque entendem que solo é um sistema vivo que precisa ser protegido. Palha é a cobertura morta tradicional Amish. Colocada a vários centímetros de espessura entre fileiras e ao redor de plantas, segura a umidade, suprime ervas daninhas, modera a temperatura do solo e se decompõe lentamente para adicionar matéria orgânica. Quando você rega solo com cobertura morta versus solo nu, a versão com cobertura retém aquela água dramaticamente mais. Minha horta tem tido cobertura de palha todo o verão pelo tempo que tenho feito jardinagem e posso te dizer que a diferença num agosto seco não é pequena. Número 9. Colete água da chuva. Cada gota vale a pena guardar. Os Amish colocam barris e cisternas onde quer que a água escorra de um telhado porque entendem que a água da chuva é superior à água da torneira para plantas em todo jeito. Não contém cloro, não contém flúor e cai em temperatura ambiente em vez do frio que pode chocar raízes. É naturalmente ligeiramente ácida, o que ajuda a tornar nutrientes no solo disponíveis às plantas. Um telhado típico durante 2,5 cm de chuva produz centenas de litros.
Aquela água é grátis, cai quer você colete ou não, e as plantas genuinamente preferem. Coloca barris sob calhas. Cobre com tela para manter mosquitos fora. Usa a água primeiro antes que fique tempo suficiente para desenvolver problemas. Número 10. Regue na base, não nas folhas. Os Amish regam na zona de raiz porque folhagem molhada é um convite para doença fúngica. Folhas molhadas durante a noite, o resultado mais comum de rega por cima à noite, cria exatamente as condições que ferrugem e mofo requerem para se estabelecer. Irrigação por gotejamento, que entrega água lentamente diretamente à zona de raiz, usa uma fração da água que aspersores usam e produz resultados significativamente melhores. A versão Amish disso é simplesmente uma mangueira de imersão com vazamento ou rega manual cuidadosa na base de cada planta. O princípio é o mesmo independentemente do equipamento. Rega as raízes, não a planta. Número 11. Use cinza de madeira do fogo na sua horta. Os Amish queimam madeira e não desperdiçam a cinza. Cinza de madeira contém potássio, cálcio e fósforo. Polvilhada levemente ao redor de plantas, cerca de 1 xícara por metro quadrado, fornece esses nutrientes enquanto aumenta o pH do solo ligeiramente, o que beneficia plantas que preferem condições menos ácidas. Minha avó carregava cinza da lareira para a horta todo o inverno, armazenando seca num balde coberto até a primavera. Vestia os canteiros com ela antes de trabalhar o solo. Não sabia sobre potássio e fósforo. Sabia que sua avó tinha feito e suas plantas eram fortes. A continuidade daquele conhecimento é mais confiável que a maioria das coisas que encontrei no meu tempo. Não use cinza perto de mirtilos ou outras plantas que amam ácido. E não use em excesso, um revestimento leve, não um enterro. Número 12. Plante calêndulas em todo lugar. Não negociável. Meu filho, por favor, deixa eu te contar sobre calêndulas. Os Amish fazem bordas em suas hortas de vegetais com calêndulas não porque são bonitas, embora sejam, mas porque calêndulas emitem compostos de suas raízes e suas flores que ativamente repelem nematóides, pulgões e uma gama considerável de insetos que de outra forma estariam se servindo dos seus vegetais. Estudos confirmaram o que Amish e jardineiros tradicionais sabem há gerações. Hortas com bordas de calêndula têm significativamente menos problemas de pragas que aquelas sem. 60% menos problemas de pulgões em algumas medições. As flores também atraem polinizadores que seus vegetais precisam. Planta calêndulas na borda de todo o canteiro. Planta entre seus tomates e pimentões. Planta onde quer que tenha tido problemas de pragas antes. Custam quase nada, são fáceis de cultivar e funcionam. Número 13. Comece sementes densamente, então afine implacavelmente. Os Amish não plantam uma semente por célula e esperam pelo melhor. Plantam densamente numa área pequena, permitem que as sementes germinem e cresçam até um tamanho usável e então transplantam apenas as mudas mais fortes e vigorosas para suas posições finais. Este método te dá uma chance de selecionar por vigor antes de comprometer espaço de horta. As mudas mais fracas são compostadas ou doadas. Apenas as melhores vão para os canteiros. Pesquisa confirma que sementes semeadas densamente compartilham calor e umidade e mostram taxas de germinação mais altas que sementes isoladas. As mudas que você seleciona para transplante vão superar qualquer coisa que você poderia ter cultivado plantando uma semente num lugar e esperando que fosse boa. Número 14. Misture sementes minúsculas com fubá antes de plantar. Sementes de cenoura, sementes de alface, qualquer semente pequena demais para manusear individualmente, misture com fubá antes de semear. O fubá amarelo pálido torna as sementes visíveis, previne aglomeração e te ajuda a ver onde já semeou. Suas taxas de germinação melhoram porque as sementes são espaçadas mais uniformemente e não empilhadas umas sobre as outras. Isso é tão simples que quase não vale mencionar, mas vi pessoas lutando com semente de cenoura por anos que nunca tinham ouvido. Misture com fubá. Problema resolvido. Número 15. Polvilhe canela nas suas mudas.
Agora essa é uma que sempre recebe reação, e entendo por quê, porque parece algo que você faria em mingau em vez de num canteiro de horta. Canela é um antifúngico natural. O composto que dá o cheiro é o mesmo composto que previne crescimento fúngico. Tombamento. A doença que faz mudas colapsarem na linha do solo é causado por um fungo. Uma leve camada de canela na superfície do solo ao redor de mudas previne aquele fungo de se estabelecer. Os Amish usam o que o Senhor colocou na terra para abordar os problemas que a terra apresenta. Canela é barata, disponível, eficaz e faz a estufa cheirar como se algo bom estivesse acontecendo. É uma melhora considerável sobre o cheiro do fungicida químico. Número 16. Enriqueça solo com cascas de ovo esmagadas. Guarda suas cascas de ovo. Enxágua, seca, esmaga o mais finamente que puder e trabalha no solo ao redor de seus tomates, pimentões e qualquer outra planta faminta de cálcio. À medida que se decompõem e cascas finamente esmagadas se decompõem muito mais rápido que inteiras, liberam cálcio diretamente na zona de raiz. Adicionalmente, as bordas afiadas de cascas esmagadas impedem lesmas e caracóis, que não são entusiastas sobre cruzar uma superfície que parece vidro quebrado microscópico. 2 problemas abordados por uma coisa que você ia jogar fora. Número 17. Enterre cascas de banana perto de plantas de tomate. Corta em pedaços e enterra alguns centímetros de profundidade ao redor de seus tomates. Cascas de banana são altas em potássio, e potássio é o que tomates precisam para caules fortes, resistência a doenças e frutas saborosas. À medida que as cascas se decompõem, liberam aquele potássio lenta e constantemente na zona de raiz. Os Amish não desperdiçam nenhuma parte de nenhuma comida. Uma casca de banana que vai no solo ao redor de um tomate é uma casca de banana que ainda está trabalhando. Essa é a filosofia e é sólida. Número 18. Use chá de casca de cebola como fertilizante líquido. Aquelas cascas externas de papel de cebolas que você remove antes de cozinhar, guarda. Deixa de molho em água por 2 a 3 dias. Coa as cascas e usa o líquido resultante para regar suas plantas. Cascas de cebola contêm potássio, cálcio e magnésio em formas que se dissolvem facilmente em água e se tornam disponíveis às raízes das plantas rapidamente. O chá também tem propriedades antimicrobianas suaves que podem ajudar a suprimir certos patógenos do solo. Isso é sabedoria pura de não desperdiçar nada. As cascas iam ser descartadas. Em vez disso, se tornam fertilizante. Nada é perdido. Tudo serve. Número 19. Controle ervas daninhas com vinagre não diluído em dias ensolarados. Para ervas daninhas crescendo em caminhos, entre pavimentadores, em áreas onde você não tem plantas de horta, vinagre branco não diluído aplicado num dia quente e ensolarado vai matar a maioria das ervas daninhas em 24 horas. A acidez danifica o revestimento ceroso nas folhas e a planta não consegue se recuperar. Use apenas onde pretende matar tudo, porque vai matar tudo. Não borrifa onde plantas de horta estão crescendo. É para caminhos, bordas e áreas problemáticas onde você não quer nada crescendo. Os Amish não compram herbicida. Usam o que está na despensa. Os resultados são os mesmos sem os químicos terminando no solo. Número 20. Proteja frutas de chão com palha embaixo. Morangos, melões, abóboras, pepinos, qualquer coisa que descanse no chão enquanto amadurece é vulnerável à podridão onde fruta encontra solo. Os Amish colocam palha embaixo de fruta amadurecendo para mantê-la fora do chão úmido, permitindo circulação de ar, prevenindo podridão e protegendo de insetos que vivem no solo. Minha mãe fazia isso com seus melões todo verão. Passava pelo canteiro quando as frutas estavam se formando e colocava um pequeno colchão de palha sob cada uma. A diferença em qualidade de fruta comparada a vizinhos que não se incomodavam era consistentemente visível. Número 21. Aire solo compactado regularmente.
Solo compactado e todo solo muito trabalhado compacta com o tempo, não permite que água, ar ou raízes penetrem apropriadamente. Os Amish aeram com ferramentas manuais simples, trabalhando entre plantas para soltar a superfície do solo sem perturbar raízes. Nada chique. Um garfo de mão ou até um graveto robusto trabalhado pelo solo ao redor de plantas realiza a mesma coisa. Os cientistas chamam o que acontece em solo bem aerado de troca gasosa melhorada, que em termos simples significa que as raízes podem respirar e os organismos benéficos vivendo no solo podem fazer seu trabalho. Solo compactado sufoca ambos. Número 22. Use ervas companheiras como repelentes naturais de pragas. Além de calêndulas, os Amish plantam ervas por toda e ao redor da horta de vegetais, especificamente por suas propriedades repelentes de pragas. Lavanda repele mariposas e pulgas. Hortelã confunde pulgões e formigas. Alecrim impede besouros de feijão e mosca de cenoura. Manjericão melhora o vigor de plantas de pimenta e repele trips. As ervas também são úteis na cozinha, o que significa que a horta produz mais no mesmo espaço. Isso é exatamente o tipo de uso duplo e triplo que os Amish aplicam a tudo. Número 23. Deixe algumas plantas florescerem para as abelhas. Os Amish não removem todas as flores murchas. Permitem que algumas ervas e vegetais floresçam deliberadamente porque flores trazem polinizadores, e polinizadores são o que fazem o resto da horta produzir. Endro e funcho em flor atraem insetos benéficos que predam pragas. Borragem atrai abelhas que vão polinizar sua abóbora e tomates. Uma horta que é inteiramente arrumada, com toda a flor murcha removida e toda a planta impedida de florescer, é uma horta que reduziu seu habitat de polinizadores. Deixa algumas flores, deixa algumas ervas florescerem. As abelhas vão encontrá-las e vão te recompensar. Número 24. Alimente o solo no outono, não só na primavera. Os Amish trabalham composto e esterco envelhecido em canteiros vazios no outono, não só na primavera, porque os longos meses de inverno dão aos organismos do solo tempo para integrar e transformar completamente aquelas emendas antes do plantio começar. Na primavera, o solo está vivo e pronto em vez de recém-emendado e cru. Cobre os canteiros emendados com cobertura de palha para protegê-los durante o inverno. Minhocas vão trabalhar pela cobertura e pelo composto todo o inverno em qualquer solo que não congele sólido. Na primavera, os canteiros que foram colocados para dormir apropriadamente no outono estão transformados. A diferença é visível imediatamente. Número 25. Mantenha registros do que funcionou e do que não funcionou. Os Amish preservam conhecimento através de gerações parcialmente porque escrevem as coisas e parcialmente porque conversam uns com os outros honestamente sobre o que falhou, assim como o que teve sucesso. Um diário de horta, o que foi plantado onde, quando foi plantado, qual foi o rendimento, quais problemas de pragas apareceram, o que funcionou e o que não funcionou, vale mais com o tempo que qualquer livro de jardinagem que você pode comprar. Minha avó mantinha um diário. Minha mãe mantinha um diário. Mantive um diário pela maior parte da minha vida de jardinagem, e o conhecimento acumulado naquelas páginas representa algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. É o registro do que este chão específico neste clima específico responde, construído através de décadas de observação cuidadosa. Agora, quero fechar com algo que os Amish entendem profundamente e que vim a acreditar mais firmemente a cada ano que passa. Uma horta não é meramente um sistema de produção de alimentos. É um relacionamento, uma prática diária de aparecer, prestar atenção, trabalhar com o mundo natural em vez de contra ele e confiar que o esforço que você investe hoje vai voltar para você na estação que segue. Os Amish fazem jardinagem do jeito que vivem, com paciência, com intenção, com a visão longa, com gratidão pelo que a terra fornece e humildade sobre o que requer. Não lutam contra o solo, cuidam dele. Não lutam contra as estações, trabalham dentro delas. Não lutam contra os insetos e o tempo e a falha ocasional,
Observam, ajustam e tentam de novo ano que vem. Aquela postura, em direção à horta, à vida, a tudo, é o que tentei manter por 102 anos. Cuida do que te foi dado. Não desperdiça nada. Presta atenção. Confia no processo. Seja grata pela abundância e paciente durante os tempos magros. A horta ensina tudo isso se você estiver disposta a ouvir. Agora, minha cobertura de palha não vai se colocar sozinha.